Oi pessoal, bem-vindos ao canal Saberes de Núzia mais uma vez, né? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para ensinar mais uma vez a você como fazer uma cortina para a janela de cozinha, né? Dessa janela que fica em cima da pia. Só que nós vamos estar fazendo ela de retalho de pano. Porque geralmente sobra, quando a gente está costurando, muito retalho de pano, né? E vai só acumulando. Então, para não perder aqueles retalhos, a gente vai usando eles para fazer cortinas, para fazer almofadas, para fazer lençol, coxa, né? Tudo, tapetes também, tudo reaproveitando o retalho do pano e fica muito bonito. Então eu venho aqui hoje ensinar para vocês como se faz esse retalho ou como se faz essa cortina com retalho de pano. Gente, vocês vão precisar para uma cortina de 1,50 m por 1,40 m por aí, eu vou dar a medida certinha na descrição. Vocês vão precisar de 18 pedaços de panos desses, de paninho quadriculado. Eu coloquei aqui azul e coloquei com essa aqui que tô tendo muito pano desse paninho florido aqui, né? O que eu fiz as almofadas, que fiz o lençol. Então, sobrou panos, aí eu tô reaproveitando os pedaços que sobraram e tô reaproveitando também esse tecido de seda que sobrou, né? Então, vocês vão precisar de 18 pedaços assim desse tecido, né, de tecido. Como eu falei, eu já fiz o azul e esse, eu só vou fazer com esses dois, mas vocês podem estar fazendo ele todo colorido, que fica lindo. Eu vou fazer, eu precisei aqui para fazer 18 pedaços desse e 18 desse, né, ao todo são 36 pedaços. Eles têm, a medida deles é de 26 de largura, ó, ou de comprimento, por 20 de largura, 26 de comprimento por 20 de largura. Vocês vão estar cortando com paciência, vai estar medindo e cortando os pedacinhos de 26 por 20, 26 por 20, tá, gente? Depois que vocês cortarem os pedacinhos, vocês vão ter a paciência de fazer uma bainhazinha de zigue-zague para o pano não desfiar e depois que costurar ele não soltar os pedacinhos. Olha, essa costura de retalhos tem que ter muita paciência para fazer, né? Geralmente a costura em geral, para sair bem feita, tem que ter muita paciência, mas essa de retalho precisa de ter mais paciência, porque por você ter que emendar esses pedacinhos, pedaço com pedaço, que você vai ter que emendar, certo? A costura tem que estar forte, então, se não desfia. Se vocês não fizerem isso aqui, ó, vai desfiar e vai perder a costura de baixo também, vai soltar tudo e fica feio. Aí pensa que não, sua cortina tá lá com buraco, seu lençol tá lá com buraco, sua coxa tá lá com buraco. Gente, depois que vocês passarem o zigue-zague nos tecidos, mais naqueles tecidos que desfia, né? Que esses meus aqui desfiam. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar emendando um na outra. Pode, tanto faz na lateral, na lateral, quanto essa parte aqui, para vocês ir montando as tirinhas. Aí vocês vão fazer várias tiras dessas assim. No meu caso vai ser quatro emendas. Eu vou estar fazendo essa aqui e vou estar colocando mais 2 tiras aqui, porque vão ser quatro fileiras de 8. No caso são 4 fileiras assim, né? 1, 2, 3, 4. E vai vir mais 2 aqui ainda. E de 8 pedacinhos, de 8 retalhos, tá? Aí vocês primeiro vão emendar esses aqui e fazer as 4 tirinhas, tá bom? Vamos fazer as 4 tirinhas. Essas 4 tirinhas, gente, a minha mesma aqui já tá dando 1 metro. Eu já emendei aqui e já tá dando 1 metro. Essa vai ficar uma diferença. Essas diferenças poucas que dá, vocês têm que estar cortando, ou se não tirar na costura. Dobrar pra dentro e costurar, você tá vendo aqui? Porque às vezes a tesoura corre e aí fica um pedaço, eu acho que eu cortei um pedaço maior que o outro. Mas aqui a gente tira na hora da costura, porque
porque o restante aí tá certinho, os outros pedacinhos. Eu tiro aqui na hora da costura, viu? Tudo certinho aqui, ó, todo esse aqui todo foi todo certinho aí, ó, a costura certinha, tá vendo? A costura certinha. Só esse aqui que deu uma diferença, que eu acho que correu a minha mão aqui nessa costura aqui. Eu devo ter cortado a menos, mas isso aqui eu tiro a diferença porque eu dou o jeito brasileiro. Dobro isso aqui pra dentro e ele vai acertar, porque aqui também, quando pega errado, um pega todos. Então, assim, vocês vão estar fazendo tiras como essa, tá? Depois que vocês fizerem essas tiras todas, nós vamos, da mesma forma que a gente emendou aqui, a gente vai juntar elas, dobrar e emendar uma na outra, tá? Esse aqui tá dando 1 metro, mas provavelmente ele vai passar. Por quê? Porque ainda tem aqui a parte que vem para colocar para pendurar, né? A parte dos ganchos. Eu não vou fazer de gancho, vou fazer para colocar dentro do bastão mesmo. Uma parte de um babadinho que faz aqui embaixo e ao redor, né? A gente fazer aquele acabamento ao redor da cortina, tá? Mas é isso aqui, gente. É assim que a gente tá começando a fazer a nossa cortina. Gente, eu costurei as emendas do pano, como eu falei, e ficou assim, tá vendo? Ficaram elas com... Eu deixei ela com 3, 6, 7 tamanhos de... 7 fileiras de 4 pedaços de emenda. Só que eu vou ter que colocar, porque eu fui medir a minha janela ali, a minha janela, ela é maior. Ela é 1,20. Então, para poder ficar mais maleável, eu vou ter que aumentar mais uma carreira aqui, né? Mais uma fileirinha dessa de 4 e mais uma embaixo de 8, para ficar melhor, né? Para não ficar assim tão pequenininha na janela, ficar a conta da janela. Então eu vou aumentar mais apenas uma carreira assim na lateral e uma embaixo, né? Para poder ficar maior. Mas elas assim, elas estão toda costurada, ó. Costurada ponta por ponta. Eu gosto de armar ela na cama, porque se você arma ela na cama, você tem a noção dos quadrados, para não ficar muito igualzinho junto. Por exemplo, ficar azul com azul ou chegar a ficar rosa com rosa e a gente não perceber. Então, você vai fazendo e vai armando. É uma dica que eu dou. Você vai fazendo e vai armando numa cama, no sofá, qualquer lugar assim que você possa ter uma noção dos quadradinhos onde fica, e depois você vai pegando eles e vai só costurando, vai pegando e costurando. Agora vai pegar aqui, ó, e costurar de cima e embaixo essas emendas aqui, de cima e embaixo, tá? Pra juntar e fazer o quadriculado certinho. Vai emendar aqui, ó, de cima e embaixo a cortina, para poder formar ela todinha, né? Pra soltar e depois vir fazer as laterais, né? Fazer a beirada dela aqui, assim, as laterais. Aqui, gente, estou finalizando a costura. Vou mostrar pra vocês como ficou o centro da cortina, né? Que vai se formar na cortina total. Esse aqui é o último passo, emendando os lados grandes, como eu falei pra vocês, né? As laterais das tiras. Eu estou também finalizando essa parte para mostrar para vocês como ficou. Pronto. Eu não consegui o pano para poder emendar, para fazer a parte maior, né? Para fazer ela maior para mim. Aí vai ter que ficar com esse tamanho aqui mesmo que tá. Ela tá com 1,5 m, quase 1,5 m, 1 metro e... Deixa eu medir aqui para me ver com quantos metros ela tá. Essa daqui ficou, né? Porque se sua janela tiver 1 metro, ela dá para ficar, porque o meu é janelão. Não é janela pequena, é janelão. Então,
Essa daqui tem 1 metro, tem mais de 1,5 m. Deve ter 1,55 m, no máximo ela. De comprimento. Por 1 metro. Por 1 metro de largura. E 1,55 por 1 metro de largura. Como eu tô dizendo, minha janela ainda é 1,10 m. Ela ainda vai ficar... Eu ainda vou ter que colocar alguma babado aqui embaixo para poder aumentar um pouquinho ela. E bem que eu tenho aí, e eu acho que eu vou colocar uma de organza que eu tenho aí. Eu coloco desse pano aqui mesmo que eu tenho aí também. Mas esse azulzinho aqui de seda aqui que tem, não tem mais, né? Portanto, ficou aí. Tá vendo como é que ela fica? É ter paciência para fazer, viu? Porque eu falo mesmo, para mim fazer, para revender eu não faço, porque dá trabalho e as pessoas não valorizam, né? Depois que você faz, não valoriza, vai querer pagar barato por uma coisa que dá trabalho de fazer. Porque você pode estar comprando um pano desse azul e desse rosa e cortando os quadradinhos e fazendo também uma coxa de retalho dessa forma. Aqui é porque eu tô aproveitando mesmo o pano, tô aproveitando ele todo. E ainda vou passar aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Que fica aberta, porque eu sou assim, eu gosto de fazer minhas coisas muito bem feitinha. Então, pra ela não abrir futuramente, o que eu vou fazer? Eu vou estar passando zigue-zague. Todos os panos, gente, que eu posso reforçar a costura, eu reforço. Porque se dá um trabalho pra fazer, por que a gente vai fazer uma coisa que vai soltar depois, né? Não, então faça logo bem feito. Então, vou tá passando zigue-zague aqui por dentro, na costura por dentro. Né? Antes mesmo de acertar aqui as pontas, ó, que tem que acertar essas pontas para poder fazer porque fica uma pontinha mais alta ou mais baixa, porque a gente vai acertando. Porque o pano, como eu falei, corre, né? Então, por mais que a gente meça, o pano ele vai sair desigual. Ó. Pode olhar aqui, ó. Olha aqui as beiradinhas desigual, entendeu? Aí a gente, por mais que a gente puxe, ele fica um pouco desigual. Então, pra gente acertar tudo e depois fazer uma bainha, eu faço uma bainha fininha, pequena. Vou fazer uma bainha fininha aqui, ó, pequena. Fazer uma bainha de fora a fora, vocês podem estar fazendo a bainha de fora a fora. Pra acertar a lateral. Essa lateral aqui até que não ficou muito, não. Tá mais certa. Olha aí. Tá mais certa. Mas essas partes que fica de cima, do comprimento, de cima... E o de baixo, ele fica um pouco desigual. Aqui embaixo também, ficou um pouco desigual. Fica desigual, parecendo escadinha. Aí a gente tem que estar acertando. Cortar direitinho, fazer a bainha, passar uma costurazinha para poder acertar, para vir com o acabamento, né? Com a parte do acabamento ao redor. Olha só, gente, para fazer a moldura da cortina, eu vou precisar de 5,5 metros de tecido de pedaço de pano de 16 centímetros de largura. Esse meu aqui tem 1,5 m de comprimento, então eu vou estar emendando os pedaços. Já tirei aqui, já cortei mais uns 3 metros para poder fazer a lateral, né? A moldura da cortina minha, porque eu costurei, eu não quero, se eu quisesse eu podia fazer só a parte de cima e a parte de colocar no gancho, né, de colocar no gancho. Então, mas eu quero fazer ela toda com a moldura toda para diferenciar de uma outra que eu já tenho aí no quarto. Então eu já passei o zigue-zague nela toda por dentro, passei o zigue-zague nela todas as laterais, justamente para não abrir, porque a minha de dentro do quarto abriu, por isso que eu estou falando para vocês, entendeu? Então aqui ela vai ficar mais forte quando o vento bater, à medida que o vento for batendo, né, não ir esticando e abrir. E eu vou fechar a lateral todinha, eu fiz até uma bainhazinha aqui também na lateral, tá? Porque tudo eu gosto de fazer com detalhes, para poder justamente não abrir, né? Porque as que eu fiz que abriu, a gente vai aprendendo, né? E assim eu vou ensinando vocês. Então, eu já costurei a parte do fundo de dentro da cortina todo. Ele tá todo aqui, a parte. E agora eu vou fazer a parte da lateral dela, a moldura da cortina. Lembrando que é 16 centímetros de largura
por mais ou menos, esse aqui é 1,5 de comprimento, mas ao todo eu vou estar emendando, vai dar 5,5 metros por aí de comprimento de pedaço desses aqui, ó, desses pedacinhos aqui. Eu vou estar fazendo com esses pedaços porque, como eu falei, eu tenho um pano sobrando, mas quem não tiver pode estar passando viés aqui ao redor, pode estar passando um viés, tem uns viés coloridos que vem com os desenhos, é bonito. Tem o viés branco, poderia estar passando o viés azul ou o viés rosa, que não iria ficar feio, iria ficar bonitinho. Mas eu não, eu vou passar, eu vou fazer a moldura toda com esse pano, porque eu tenho ele sobrando aí, certo? E é isso. E vou estar passando também aqui, costurando, emendando as pontas para fazer ele ficar mais grossinho um pouquinho, né? Não ficar leve demais. Mas para dar uma sustentação na cortina, eu vou estar dobrando ao meio aqui, ó. Vou estar dobrando ao meio, costurando, passando um zigue-zague como sempre e costurando ele direitinho para ficar fechadinho, como esse aqui, ó, gente, que eu tenho aqui. Ficar como esse, tá? Porque esse aqui só sobrou essa pontinha, então aí eu deixei para mostrar para vocês. Vai ficar fechadinho aqui, como eu fiz na almofada, tá? Então agora essa etapa é que eu vou estar fazendo e depois eu vou estar mostrando para vocês. Bem, gente, eu cortei o pedaço para fazer a moldura, né? Como eu falei, 5 metros. Eu cortei, eu dobrei e já preguei a moldura da cortina toda. Eu não coloquei nessa parte de baixo porque eu iria colocar, como eu falei, um pedaço de organza que eu tinha aí, né? Azul também. E eu reaproveito tudo. Como essa aqui é uma cortina de reaproveitamento, eu já coloquei aqui embaixo. Então, eu não precisei colocar essa parte aqui, ó, costurar. Tá vendo? Costurei aqui no fundo, aqui. Dobrei, costurei. Não precisei fazer o quadrado todo. Só fiz só uma parte. Essa parte de baixo eu deixei sem. Eu deixei sem, só pra colocar mesmo o babado, que esse babado eu já tinha pronto. Um babado que eu tinha pronto aí, que eu ganhei até nesse babado. Então, agora tá quase pronta a cortina, né? Ela tá quase pronta. Um babado aqui, ó. Ela tem 1 metro até aqui, ela daqui até aqui. Ela tem 1 metro, 1,3 centímetros por aí. Fora esse babado aqui. Com esse babado aqui, ela deve dar 1,20 m por aí, 1,25 m, tá? E de largura, ela tem 1,64 m, tá? Vocês vão precisar os 5 metros mesmo que eu coloquei desse pano, esse tecido dobrado, tem até aqui. Esse tecido que eu dobrei ainda sobrou, né? Uma parte ao redor, já dobrei aqui. Dividi a 1,64 por 6. Pra mim saber quando se dava 6 pedacinhos desse, o que sobrou, eu vou estar fazendo a parte pra colocar, pra passar o bastão aqui dentro, tá? Vou estar costurando aqui, assim, e fazendo o restante pra passar o bastão e finalizar a cortina, tá certo? Assim, gente, vocês podem cortar de 30 centímetros, viu? Eu uni, como eu falei, naquele passeio zigue-zague. Aí, vocês podem tá virando assim, ó, pra não ficar assim do lado de fora a costura. Vocês colocam, dobra mais pra dentro, vem aqui, ó, e passa a costura novamente nessa parte aqui. Vem e passa a costura nessa parte aqui, tá? Porque quando vocês passarem, vai ficar assim, vai ficar reto. Vocês passar a costura aqui no meio, que ele vai ficar folgado do lado aí, ó. Aí vai ficar com essa costura de fora, se vocês forem pregar assim, na cortina. Então, é preferível que vocês passem, aí dá uma puxadinha aqui, ó. Só dá uma desenrolada aqui, coloca ele, puxa mais pro meio, a costura. E passa uma costura aqui dentro. Quem quiser, quem não quiser não passa. Eu vou passar na minha, porque esse pano é fofo. Ele é muito fofinho, aí se vai ficar dobrada, mas quem não quiser, ó, pode fazer, ó. Mas o meu eu vou passar para poder dar uma batida nele, que eu quero que ele fique mais batido. E essas pontas que ficam aqui, ó, vocês podem estar dobrando aqui para dentro,
antes de passar a costura no meio, viu? Vocês dobram aqui, ó, pra dentro. Dobra os pedaços aqui. Dobra de cá. Pra acertar, pra não ficar uma ponta feia. Aí vem, passa a costura aqui. Passa a costura. Depois, vocês juntam aqui, ó. Juntam aqui assim, ó. Pra pregar na cortina. Viu? Pra depois pregar na cortina, tá? Primeiro vocês passam uma costura, vocês dobram as pontinhas pra dentro, bota a costura no meio, dobra as pontinhas pra dentro, vem, passa a costura no meio, aí depois dobra aqui, pra poder ficar certinho na hora de botar na cortina, pra ficar lá na hora na cortina. Gente, ó, eu já cortei, é 30 centímetros que deu de pano desse bichinho meu, antes que eu não falei do outro, cada pedacinho desse. E também já preguei aqui na borda, pra mim poder costurar, tá vendo? Assim que vocês vão fazer, ó, vão preguiar na borda pra poder costurar. Tem gente que passa outro pano aqui por cima pra poder fechar os pezinhos deles, eu não vou fazer isso não, porque é o avesso mesmo e é pra cortina de cozinha normal. Então, ele fica assim, ele vai ficar assim o preguiado dele, tá? Pra poder tá passando na máquina, tá passando na máquina um por um. Eu vou passar a costura reta, não vou passar a costura os quadradinhos não. Se bem que dá pra mim fazer isso, mas eu vou passar ela reta. Vou passar ela reta. E, gente, aqui está a nossa cortina pronta, certo? A cortina que eu fiz de retalho. A cortina, terminei, né? Aqui, já até coloquei as parrinhas para colocar no bastão. E o pedaço que eu aproveitei de um pano que me deram de organza. É organza esse pano, certo? E é isso. Tá vendo como nada se perde, tudo se transforma? A gente só com jeitinho, com a criatividade, você vai fazendo as coisinhas e vai terminando aos poucos, né? E vai fazendo aos poucos. Eu não vou colocar na janela pra vocês verem como é que fica, porque eu tô sem bastão ali ainda, não coloquei bastão, né? Não tem nem como colocar nessa casa construindo, que ela tá construindo, tá sendo rebocada ainda, né? Mas ficou bonito. Ficou bonito, aí eu gostei das cores juntas, né? E é isso. Muito obrigada aí por vocês que me acompanharam até esse momento, né? Para poder finalizar a nossa cortina. Gostaria de agradecer a vocês por tudo. Que vocês, se vocês gostaram, vocês cliquem lá em gostei. Dá seus comentários lá embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Que assim, à medida que eu for fazendo mais vídeos, eu vou postando no YouTube. E o YouTube vai estar... avisando a vocês quando tiver vídeo novo, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus, né? Deus é mais do que tudo, nada é mais do que Deus, sabemos disso. É Ele que nos dá inteligência e sabedoria pra gente tá fazendo as coisas e poder tá passando também, né? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até mais.